Há histórias que você não lê apenas com os olhos, mas que você sente com o coração. Esta é uma dessas histórias. A história de um menino que anda pelo mundo procurando por algo. Não sabemos o que ele busca. Talvez um lugar, talvez a si mesmo. Ao longo do caminho, ele encontra 3 companheiros. Uma pequena toupeira que ama bolos e perguntas, uma raposa que prefere o silêncio à dor, e um cavalo que carrega a sabedoria tranquila daqueles que viveram muito. Mas, e se cada um deles fosse, na verdade, uma parte de nós? Desejo, medo, coragem, esperança. Esta é uma história sobre amizade, mas também sobre saúde mental, vulnerabilidade e a jornada de volta para nós mesmos. Ouça com atenção, não com pressa, porque talvez, só talvez, você seja um menino. Então, você já acordou sentindo que o mundo estava seguindo em frente sem você, como se estivesse à deriva em uma dor silenciosa que não conseguia nomear? É mais do que cansaço ou tristeza. É um sussurro no seu peito, uma sensação de que algo essencial está faltando, como se uma parte de você se perdesse pelo caminho. Você observa os outros perseguirem metas, postarem sorrisos, mas por dentro você está vagando por um deserto, procurando um lugar que pareça um lar. Se isso ressoa, este vídeo é para você. Hoje, mergulhamos no terno mundo manchado de tinta de O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo, a obra-prima ilustrada de Charlie Mackesy, que tocou milhões desde seu lançamento em 2019. Traduzido para 55 idiomas e coroado com uma adaptação animada vencedora do Oscar em 2023, este livro desarma com sua simplicidade, mas perfura com verdades universais sobre vulnerabilidade, coragem e os fios silenciosos que nos conectam. Mas por que essa história ressoa tão profundamente? Pela lente de Carl Jung, vamos descobrir como os personagens de Mackesy espelham as partes fragmentadas da sua psique. O anseio do menino, a ternura da toupeira, a dor guardada da raposa, a sabedoria duramente conquistada do cavalo. Suas lutas, a dúvida, a exaustão, não são becos sem saída. Elas são os primeiros passos de uma jornada sagrada, o chamado para resgatar seus fragmentos perdidos e despertar seu verdadeiro eu. Ao final, você verá sua dor não como uma ferida, mas como uma bússola. Vamos começar onde a história começa, em uma vasta natureza selvagem de primavera, onde um menino vagueia, sozinho e curioso, procurando um lar. Esse menino é você, seu eu mais íntimo, a parte que ainda é inocente, ainda fazendo perguntas que o mundo te ensinou a silenciar. Ele não é barulhento ou certo, ele é quieto, aberto, cheio de admiração e dúvida, carregando uma pergunta que queima: onde eu pertenço? Ao lado dele aparece uma toupeira, pequena e despretensiosa, com um amor por bolos e um coração cheio de alegria simples. A toupeira é seu desejo, sua centelha de deleite, a parte de você que anseia por doçura em um mundo que muitas vezes parece pesado. Juntos, eles caminham por campos e florestas, sem saber para onde vão, mas confiando que o caminho se revelará. Esta é a história do menino, da toupeira, da raposa e do cavalo. Uma história não sobre grandes aventuras, mas sobre a jornada tranquila e poderosa de encontrar significado através da conexão, vulnerabilidade e autodescoberta. O menino e a toupeira são nossos guias nesta natureza selvagem, e não é por acaso que a história deles parece tão familiar. Carl Jung, o psicólogo que mapeou as profundezas da psique humana, diria que esta natureza selvagem é o seu mundo interior, um lugar vasto e indomado onde sua alma fala. Jung chamou isso de inconsciente, o reino oculto onde seus anseios mais profundos, medos e sonhos vivem. Quando você sente aquela dor, aquela sensação de estar perdido, é o seu inconsciente chamando, te impulsionando a olhar além da superfície da sua vida. Talvez você esteja esgotado, arrastando-se por dias de trabalho intermináveis, sentindo-se como uma máquina em vez de uma pessoa,
lutando com perguntas que ninguém mais parece fazer. Por que estou aqui? Qual o sentido de tudo isso? Jung diria que isso não é um sinal de fraqueza, é o começo da individuação, a jornada para se tornar inteiro, para encontrar o self que está enterrado sobre os papéis que você desempenha. Esse anseio que você sente, essa atração silenciosa por algo mais, é universal. É o menino em você, parado na natureza selvagem, perguntando: onde é o meu lar? Lar não é apenas um lugar, é um sentimento de pertencimento, de ser suficiente, de saber quem você é. Mas a vida tem um jeito de te afastar disso. Você fica preso na rotina, prazos, expectativas, a pressão para performar. Você usa máscaras para se encaixar. O trabalhador perfeito, o amigo confiável, aquele que está sempre bem. Jung chamou essa máscara de persona, o rosto que você mostra ao mundo para sobreviver. É útil, mas quando se torna tudo o que você é, você perde o contato com o menino interior, a parte curiosa e maravilhosa que sabe que a vida deveria parecer viva. É aí que a dor começa. Aquela sensação de vazio que nenhuma quantidade de sucesso ou distração pode preencher. A toupeira, com seu amor por bolo e suas perguntas gentis, oferece um caminho de volta. Ele não está perseguindo grandes ambições. Ele está saboreando as pequenas alegrias, os momentos que tornam a vida doce. Ele pergunta ao menino: o que você quer ser quando crescer? E o menino responde: gentil. É tão simples, mas tão profundo. Jung veria a toupeira como sua ânima, a centelha de vida que te conecta às suas emoções, seus desejos, sua capacidade de alegria. Quando você está esgotado, você esquece essa parte de si mesmo. Você se esforça, ignorando as pequenas coisas que te iluminam, um café quente, um pôr do sol, um momento tranquilo sozinho. A toupeira te lembra que estas não são distrações, são salva-vidas. São os primeiros passos para ouvir o sussurro da sua alma, para lembrar o que te faz sentir vivo. Mas por que isso é tão difícil? Por que a natureza selvagem parece tão vasta, tão solitária? Jung acreditava que a vida moderna nos desconecta do nosso self, o cerne de quem somos. Somos ensinados a valorizar a produtividade em detrimento do propósito, a perseguir recompensas externas, dinheiro, status, curtidas, enquanto ignoramos o mundo interior. Um estudo de 2025 da American Psychological Association descobriu que 68% dos adultos relatam sentir-se desconectados do seu senso de propósito, com as taxas de burnout disparando em ambientes de alta pressão. Esta é a natureza selvagem em que você está vagando, onde as exigências do mundo abafam sua voz interior. Jung diria que esse anseio não é um problema a ser corrigido, é um sinal, um chamado do seu self para parar de correr e começar a ouvir. Essa dor que você sente não é aleatória, é o seu inconsciente te impulsionando a encarar as partes de si mesmo que você enterrou. Talvez sejam os sonhos que você deixou de lado para ser prático. Talvez seja a voz que diz que você não é suficiente, ecoando velhas feridas ou pressões sociais. Jung chamou isso de sombra, as partes ocultas de você que você afasta para se encaixar. Quando você está esgotado, a sombra fica mais alta, manifestando-se como exaustão, dúvida ou uma sensação de que a vida perdeu sua cor. A jornada do menino espelha isso. Ele está procurando não apenas por um lar, mas por si mesmo. E a toupeira, com seu simples amor por bolo, te mostra por onde começar. Com autocompaixão, com a coragem de abraçar seus desejos, por menores que pareçam. Você já pausou no meio de um dia caótico e sentiu aquela pontada, aquele anseio por algo que não consegue nomear? Talvez seja quando você está rolando as redes sociais, vendo as vidas perfeitas de todo mundo e se perguntando por que a sua parece tão pesada. Ou talvez seja quando você está deitado, acordado à noite, olhando para o teto, perguntando: é só isso? Esse é o menino em você, parado na natureza selvagem, sentindo o peso do desconhecido. Jung te instigaria a não fugir desse sentimento.
Não é um sinal de que você está falhando, é a prova de que você está vivo, de que sua alma ainda está buscando. O menino não tem todas as respostas, mas ele continua andando, continua fazendo perguntas. Esse é o seu primeiro passo, manter-se curioso, permitir-se maravilhar. O papel da toupeira é igualmente vital. Ele não é perfeito. É um pouco guloso, um pouco bobo, mas é honesto. Ele adora bolo e não se envergonha disso. Ele pergunta ao menino, qual a coisa mais corajosa que você já disse? E quando o menino responde, ajuda, a toupeira não julga. Jung veria isso como um momento de integração da ânima, onde você começa a abraçar suas vulnerabilidades, seus desejos, sua humanidade. Autocompaixão não é sobre se consertar, é sobre aceitar que você é suficiente, mesmo quando se sente perdido. A toupeira te ensina a encontrar alegria nas pequenas coisas, um riso, uma palavra gentil, um momento de descanso, porque estes são os fios que te tecem de volta ao seu self. Quando foi a última vez que você se permitiu saborear algo pequeno sem culpa? Talvez uma caminhada tranquila, uma música favorita ou apenas um momento para respirar. Pareceu um desperdício de tempo, como se você devesse estar fazendo mais? Essa é a persona falando, a máscara que diz que você só é valioso quando é produtivo. Jung te diria para ouvir a toupeira em vez disso. Essas pequenas alegrias não são distrações, são remédios. São lembretes de que você é mais do que sua lista de tarefas, mais do que os papéis que você desempenha. São os primeiros passos para fora da natureza selvagem, em direção a um lar que não está lá fora, mas dentro de você. Mas este é apenas o começo. O menino e a toupeira são apenas os primeiros companheiros nesta jornada. A natureza selvagem é vasta e o caminho à frente trará novos desafios, medos, feridas e a coragem para enfrentá-los. A psicologia de Jung nos diz que encontrar significado não é sobre escapar da natureza selvagem, é sobre caminhar através dela, confiando que cada passo te aproxima do seu self. A curiosidade do menino, o deleite da toupeira, estes são seus pontos de partida, as faíscas que iluminam o caminho. Você não precisa ter todas as respostas agora. Você só precisa continuar andando, continuar perguntando, continuar ouvindo a voz tranquila dentro. Então, qual é o seu próximo passo? Você vai ignorar esse anseio, essa dor que te mantém acordado à noite? Ou vai se inclinar para ela como um menino e deixar que ela te guie? Jung diria que este é o seu momento, o momento de escolher a si mesmo, de iniciar a jornada. Respire fundo. Perceba as pequenas alegrias ao seu redor, uma luz quente, um som suave, um momento de quietude. Deixe que elas te ancorem. Você não está perdido. Você está apenas começando a encontrar seu caminho. Enquanto você caminha por esta natureza selvagem interior, guiado pela curiosidade do menino e pela alegria gentil da toupeira, você se depara com uma nova presença, uma raposa presa em uma armadilha, com os olhos afiados de medo, o corpo tenso de desconfiança. Esta raposa é a parte de você que foi ferida, o pedaço de sua alma que aprendeu a se esconder atrás do silêncio para sobreviver. Seu rosnado, sua prontidão para atacar, não é raiva, é proteção, um escudo construído a partir de feridas que você carregou talvez por anos. Você conhece isso, não é? Aquela tensão no peito quando alguém se aproxima demais, aquele instinto de recuar quando a confiança parece arriscada. É o momento em que você se cala em uma reunião porque tem medo de ser julgado, ou quando você engole sua verdade para evitar conflitos. A raposa vive em você, nas cicatrizes silenciosas que moldam como você se move pelo mundo, especialmente em lugares onde você foi machucado. Trabalho, relacionamentos ou até mesmo seus próprios pensamentos. Carl Jung chamaria essa raposa de sua sombra,
a parte oculta de sua psique, onde você guarda a dor, os medos, as partes de si mesmo que você aprendeu a enterrar. A sombra não é má, é humana. É a memória de uma vez em que você foi traído, talvez por um colega que levou o crédito pelo seu trabalho ou um amigo que se afastou quando você precisou. É a voz que diz que você não é suficiente, ecoando momentos em que você se sentiu pequeno, ignorado ou indigno. Na história, a raposa está presa, não apenas por uma armadilha física, mas por sua própria desconfiança, sua crença de que o mundo é um lugar de perigo. Você também carrega essa armadilha, não é? É o silêncio que você envolve em torno de si mesmo quando está esgotado, quando as exigências da vida, tarefas intermináveis, dinâmicas tóxicas, te fazem recuar para uma concha, guardando o seu coração para mantê-lo seguro. Mas a história da raposa não termina na armadilha, e a sua também não. A toupeira, com sua gentileza simples e desprotegida, se aproxima da raposa e a liberta, oferecendo confiança onde a raposa espera a traição. Este ato é um espelho da sua própria jornada. Jung acreditava que a sombra, apesar de toda a sua escuridão, guarda a chave para a sua totalidade. Seu silêncio, sua cautela, não são um defeito, são um professor. Está te mostrando onde você foi ferido, onde você aprendeu a se esconder. Mas também está te convidando a dar um passo em direção à coragem, a deixar que alguém ou algo te alcance. Esse algo pode ser o seu próprio coração, sussurrando que é seguro sentir novamente. A gentileza da toupeira não é ingênua, é radical. É a coragem de ver a dor da raposa e não se afastar, assim como você pode aprender a ver sua própria dor sem fugir. É aqui que a natureza selvagem se aprofunda, onde o caminho parece mais arriscado. Seu silêncio, essa parede protetora, nasceu do trauma. Talvez não um evento único, mas um lento acúmulo de momentos em que você se sentiu invisível, não ouvido ou inseguro. Jung diria que esse trauma vive em seu inconsciente, moldando como você se move pela vida. Quando você está esgotado, esse silêncio fica mais alto, não fica? Você pode notar isso na forma como evita se manifestar, temendo o julgamento, ou como se afasta da conexão, com medo de ser ferido novamente. A desconfiança da raposa é sua desconfiança, forjada em um mundo que às vezes recompensa a manipulação em vez da honestidade, o controle em vez da vulnerabilidade. Você já viu isso? Pessoas que sobem pisando nos outros, ambientes onde a confiança é uma responsabilidade. É por isso que você construiu sua parede, por isso você aprendeu a ficar em silêncio. Mas a sabedoria de Jung nos diz algo profundo. Sua sombra não é sua inimiga. Ela faz parte de você e está pedindo para ser ouvida. A raposa não se junta ao menino e à toupeira porque de repente ela se tornou destemida. Ela se junta porque foi vista, porque alguém ousou encontrar sua dor com empatia. Você também tem esse poder. Você pode encarar suas próprias feridas com compaixão, não com julgamento. Pense nisso. Quando foi a última vez que você se permitiu sentir o peso da sua dor sem tentar consertá-la? Talvez seja a mágoa de ser ignorado no trabalho, ou a exaustão de carregar responsabilidades que não são suas. E se você se sentasse com ela, como a toupeira se senta com a raposa? E se você dissesse a si mesmo, eu te vejo, eu sei que você está doendo, e tudo bem. Esse é o momento onde a cura começa. Não quando a dor desaparece, mas quando você finalmente a reconhece como parte de sua história e, paradoxalmente, como parte de sua força. A raposa aprendeu a confiar novamente. E você? Este ato de empatia, de criar um espaço seguro para o seu próprio coração, é onde a cura começa. Jung chamou isso de integração. O processo de trazer sua sombra para a luz, não para apagá-la, mas para entendê-la. Seu silêncio, seu medo, sua cautela não são sinais de que você está quebrado, são prova de que você sobreviveu. São as cicatrizes da raposa, as marcas de uma vida que te testou.
Mas assim como a raposa aprende a caminhar com o menino e a toupeira, você pode aprender a caminhar com sua sombra. Isso requer coragem emocional, do tipo que não grita, mas sussurra. É a coragem de confiar novamente, não cegamente, mas com intenção. Se abrir, mesmo que apenas uma fresta. Deixar o mundo entrar. Mas por que esse silêncio é tão pesado? Jung acreditava que o trauma, seja grande ou pequeno, fica armazenado no inconsciente coletivo, um reservatório compartilhado da experiência humana. Suas feridas não são apenas suas, elas te conectam a cada alma que já se sentiu traída, desprezada ou com medo. Quando você sente aquela tensão, aquela vontade de recuar, você está tocando algo antigo e universal. É por isso que a história da raposa ressoa. Não é apenas uma raposa, é cada momento em que você se sentiu preso por sua própria dor. Mas é também por isso que a gentileza da toupeira importa. A empatia, seja dos outros ou de si mesmo, é uma ponte. É o que te tira da armadilha, não pela força, mas pela conexão. Você pode estar se perguntando: como faço isso? Como encaro esse silêncio quando ele parece tão avassalador? A resposta de Jung é simples: ouça, não lute. Comece pequeno. Encontre um momento tranquilo, talvez no final de um longo dia. Pergunte a si mesmo: do que tenho medo? O que esse silêncio está protegendo? Não busque respostas prontas, deixe a pergunta pairar, como a toupeira sentada com a raposa. Você pode escrever, deixando as palavras fluir sem julgamento. Dizer em voz alta, em um sussurro para si mesmo. Jung chamou isso de imaginação ativa, um diálogo com seu inconsciente, uma forma de deixar sua sombra falar. Não se trata de consertar a dor, trata-se de reconhecê-la, de sentar-se com ela como a toupeira se senta com a raposa, e descobrir que talvez o que parecia uma armadilha era na verdade um convite para se reconectar com as partes de você que merecem ser ouvidas. A jornada continua. Respire, você não está sozinho. Outro passo é criar um espaço seguro dentro de si. A toupeira liberta a raposa não com grandes gestos, mas com uma bondade simples. Você pode fazer isso por si mesmo. Faça uma caminhada, com o telefone desligado, e observe o mundo ao seu redor. Uma folha, uma brisa, um som. Esses momentos são sua toupeira, oferecendo bondade à sua raposa. São lembretes de que você não precisa permanecer preso. Você pode confiar novamente, não no mundo, não ainda, mas em si mesmo. Essa coragem de confiar é o que torna a história da raposa tão poderosa. Ele não se torna destemido da noite para o dia. Ele se junta à jornada, ainda cauteloso, ainda em silêncio, mas disposto a caminhar. É isso que Jung quer dizer com integração, não apagar suas feridas, mas deixá-las fazer parte da sua história. Seu silêncio, seu medo, suas cicatrizes não são o todo de você, mas eles te moldam. Eles te ensinam resiliência, o tipo que vem de sobreviver à armadilha. A raposa caminha com o menino e a toupeira porque foi vista, porque foi amparada. Você também pode se amparar, com a mesma coragem gentil. Enquanto você avança, a natureza selvagem muda. O menino e a toupeira te mostraram o poder da curiosidade e da alegria, e a raposa te ensinou que suas feridas não são seu fim, elas são sua força. Mas o caminho não está completo. Há outro companheiro esperando, um que carrega uma sabedoria mais profunda que o medo, uma força nascida da vulnerabilidade. Sua jornada está prestes a encontrar o cavalo, a parte de você que sabe como voar. Por enquanto, deixe a lição da raposa permanecer. Seu silêncio é um professor. Suas feridas são um guia. Você não está preso. Você está aprendendo a curar, a caminhar em direção à plenitude. A natureza selvagem pela qual você tem caminhado, guiada pela curiosidade tranquila do menino, pela alegria gentil da toupeira e pela coragem reservada da raposa, agora se abre para uma nova presença,
Um cavalo, calmo e firme, com uma profundidade em seus olhos que parece voltar para casa. Este cavalo é a parte de você que sempre esteve lá, abaixo do ruído, abaixo da dor, um reservatório de força, paz e sabedoria, esperando para ser reivindicado. Suas asas, escondidas por tanto tempo por medo, são um segredo que ele só agora está pronto a compartilhar, um símbolo do poder que você manteve trancado. Você já sentiu isso antes, não sentiu? Aquela centelha fraca, bem no fundo, mesmo em seus momentos mais sombrios, que sussurra que você é capaz de mais, que você é suficiente. Enquanto o menino, a toupeira e a raposa ficam com o cavalo, seu vínculo se fortalece, uma promessa silenciosa de totalidade. Pela lente de Carl Jung, este é o seu self, o cerne de quem você é, chamando você para abraçar a vulnerabilidade como a porta de entrada para a sua força mais profunda. Vamos caminhar com o cavalo agora, e eu prometo que você descobrirá uma sabedoria que transforma suas lutas em um caminho para a paz. O cavalo entra na história com uma presença que acalma o ar, sua voz suave, mas inabalável. Ele diz ao menino: "A coisa mais corajosa que eu já disse foi ajuda." E nesse momento, a natureza selvagem parece menos assustadora. Esta é a sua sabedoria interior, a parte de você que sabe que a vulnerabilidade não é fraqueza, é poder. Jung chamaria o cavalo de self, o centro da sua psique que mantém todas as suas partes unidas, o anseio do menino, o deleite da toupeira, as cicatrizes da raposa. Quando você está esgotado, quando as exigências do mundo te deixam vazio, esta é a voz que você esqueceu, aquela que diz que você não precisa carregar tudo sozinho. É o momento em que você pausa no caos de um dia de trabalho e percebe que não pode continuar fingindo que está bem. É a força para admitir que está lutando, para estender a mão, para permitir-se ser visto. Essa sabedoria não vem fácil. A vida te ensina a esconder suas rachaduras, a seguir em frente, a usar a máscara que Jung chamou de persona. Você conhece essa máscara, o trabalhador incansável, aquele que está sempre bem, aquele que nunca pede ajuda. Mas o cavalo enxerga através dela. Ele sabe que pedir ajuda não é rendição, é um ato de coragem, uma recusa em deixar que o mundo defina seu valor. Pense nisso. Quando foi a última vez que você se permitiu admitir que precisava de apoio? Talvez tenha sido um dia em que o peso dos prazos, expectativas ou dinâmicas tóxicas no trabalho pareciam demais. Talvez você quisesse falar, dizer "estou me afogando", mas o medo te impediu, medo de parecer fraco, de perder o respeito. O cavalo te diria que medo é humano, mas a coragem também. Pedir ajuda é como você quebra a armadilha do isolamento, como você começa a reivindicar seu self. Respire. O cavalo está aqui para lembrá-lo. Suas asas sempre estiveram lá, esperando apenas que você tivesse coragem de desdobrá-las. A psicologia de Jung nos mostra por que isso importa. O self é a totalidade de quem você é, luz e sombra, força e delicadeza. Quando você está desconectado dele, você se sente fragmentado, como se pedaços de você estivessem espalhados pela natureza selvagem. O burnout é essa fragmentação em ação, sua energia esgotada, sua paixão desvanecida, seu senso de propósito enterrado sob a rotina. A sabedoria do cavalo é o antídoto, é o chamado para integrar, para reunir suas partes. Ele não diz ao menino para parar de procurar, ou à raposa para parar de ter medo. Ele lhes diz para serem verdadeiros, para se aceitarem como são. É isso que Jung quis dizer com individuação, a jornada para se tornar inteiro, não apagando suas lutas, mas abraçando-as como parte de sua verdade. As asas escondidas do cavalo são um símbolo poderoso. Ele as mantinha em segredo, com medo da inveja dos outros, assim como você pode esconder seus próprios dons, sua criatividade, sua sensibilidade, seus sonhos, por medo de julgamento. Talvez você tenha diminuído sua luz para se encaixar, silenciado suas ideias no trabalho para manter a paz, enterrado suas ambições para evitar conflitos. Mas o cavalo te mostra outro caminho.
Quando ele revela suas asas, ele não apenas voa, ele carrega os outros com ele. Esta é sua força interior, esperando para te elevar acima do caos. Não se trata de ser perfeito ou destemido. Trata-se de ser real, de confiar que sua vulnerabilidade é o que te torna poderoso. Por que isso é tão difícil? Porque o mundo não recompensa a vulnerabilidade. Ele recompensa o controle, a produtividade, a ilusão de força. Um relatório de 2025 da Organização Mundial da Saúde observa que 1 em cada 5 trabalhadores globalmente relata sentir-se pressionado a esconder suas lutas, contribuindo para o aumento das taxas de burnout. Jung diria que este é o inconsciente coletivo em ação, um padrão humano compartilhado onde aprendemos a suprimir nossa verdade para pertencer. Mas o cavalo quebra esse padrão. Ele diz ao menino: você é suficiente como você é. Uma mensagem que corta o ruído de um mundo que diz que você só é tão bom quanto sua produção. Este é o seu convite para parar de correr, parar de provar, começar a ser. Como isso se parece na sua vida? É o momento em que você escolhe a autenticidade em vez da perfeição. Talvez seja dizer não a uma tarefa extra que está te esgotando, admitir para um amigo que você não está bem, pausar no meio de um dia agitado para respirar e perguntar: do que eu preciso agora? O cavalo já espalhou suas asas. A questão é: você está pronto para voar? A natureza selvagem ainda tem lições para te oferecer, mas agora você não está mais sozinho. Está conectado ao seu self, à sua verdade mais profunda. E isso muda tudo. Jung acreditava que se conectar com o self exige ouvir esses momentos tranquilos, esses sussurros da verdade. A sabedoria do cavalo é prática, trata-se de pequenas e corajosas escolhas. Experimente isto. No final do seu dia, sente-se com um caderno e escreva uma coisa que você tem medo de admitir. Talvez seja exaustão, dúvida ou um sonho que você enterrou. Não julgue, apenas deixe estar. Este é o seu diálogo com o self, um passo em direção à integração. Outra prática é criar espaço para sua sabedoria falar. A presença calma do cavalo vem da quietude, de conhecer a si mesmo. Você pode encontrar isso também. Se permita parar por um momento e pergunte-se: o que é verdadeiro para mim agora? Ou saia, sinta o chão sob seus pés e deixe o mundo te lembrar que você faz parte de algo maior. Esses atos não são sobre se consertar, são sobre se lembrar de si mesmo. É assim que você começa a ouvir a voz do cavalo, aquela que diz que você não precisa ser nada além de você. Essa sabedoria da vulnerabilidade é o que torna o cavalo tão poderoso. Ele não lidera pela força, ele lidera pela verdade. Ele carrega o menino, a toupeira e a raposa não porque é mais forte, mas porque é inteiro. Jung diria que este é o objetivo da individuação, tornar-se um receptáculo para a sua própria verdade, viver a partir do seu self. Quando você está esgotado, você sente que perdeu isso. As exigências do mundo, prazos, pressões, expectativas te desintegram. Mas o cavalo te lembra: você ainda está aqui, ainda inteiro, ainda capaz de voar. Sua vulnerabilidade, sua disposição de dizer ajuda, são suas asas. Quando foi a última vez que você se permitiu ser visto, mesmo que apenas por si mesmo? Talvez tenha sido um momento em que você admitiu que estava lutando, quando deixou uma lágrima cair sem enxugá-la. Esse era o seu cavalo, sua sabedoria falando. Jung acreditava que esses momentos são sagrados, são quando o seu self começa a emergir, quando você começa a integrar os pedaços dispersos de quem você é. O menino, a toupeira, a raposa, todos fazem parte de você. E o cavalo é quem os mantém juntos, quem te mostra que a vulnerabilidade não é o oposto da força, é a fonte dela. O caminho não termina aqui, mas agora você sabe. Suas asas sempre estiveram lá, esperando apenas que você tivesse coragem de reconhecer que voar começa com a coragem de ser vulnerável. E isso é a maior força que existe. A jornada não acabou.
O menino, a toupeira, a raposa e o cavalo agora caminham juntos, seu vínculo uma promessa silenciosa do que é possível. Você também está nesse caminho, carregando seu anseio, suas feridas, sua sabedoria. A natureza selvagem ainda é vasta, mas está começando a parecer um lar, não um lugar, mas um estado de ser. Os próximos passos te mostrarão como construir esse lar, como tecer essas partes em uma vida que é verdadeiramente sua. Por enquanto, deixe a sabedoria do cavalo te guiar. Você é suficiente. Suas lutas, sua vulnerabilidade, sua verdade não são fardos, são suas asas, prontas para te elevar em direção à totalidade. Enquanto você caminha com a curiosidade do menino, a alegria gentil da toupeira, a coragem duramente conquistada da raposa e a sabedoria tranquila do cavalo, a natureza selvagem começa a mudar. O caminho que você percorreu, através do anseio, através do medo, através da descoberta de sua força interior, agora parece menos um labirinto e mais uma jornada em direção a algo inteiro. Em O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo, os 4 companheiros se movem juntos, seus passos um ritmo de conexão, suas vozes tecendo uma verdade que ressoa profundamente dentro de você. Eles não estão mais apenas procurando, estão construindo algo, um senso de pertencimento que não está ligado a um lugar, mas ao seu vínculo, à sua verdade compartilhada. Esta é a sua jornada também, o momento em que todas as suas partes, seus desejos, suas feridas, sua sabedoria começam a se unir. Pela lente da individuação de Carl Jung, este é o retorno para casa, não para um destino físico, mas para o seu self, o cerne de quem você é. Vamos percorrer este trecho final e eu prometo que você verá que suas lutas, suas vulnerabilidades são os fios que tecem o lar que você tem procurado. Os capítulos finais da história mostram o menino, a toupeira, a raposa e o cavalo caminhando lado a lado, suas diferenças não mais os separando, mas os unindo. O menino pergunta, o que é lar? E o cavalo responde, lar é onde as pessoas que te amam estão. Mas isso não é apenas sobre os outros, é sobre você, amar a si mesmo, aceitar cada pedaço de quem você é. Jung chamaria isso de integração, o momento em que os fragmentos dispersos da sua psique, seu anseio por significado, seu silêncio guardado, sua força oculta, começam a formar um todo. Quando você está esgotado, quando as exigências da vida te deixam sentindo-se como uma sombra de si mesmo, esta integração parece impossível. Você está fragmentado, puxado em todas as direções pelo trabalho, expectativas ou a necessidade de provar seu valor. Mas os companheiros te mostram que é possível voltar para casa, encontrar paz interior, abraçando cada parte de você. Este lar não é um lugar onde você chega de uma vez por todas. É um estado de ser, uma forma de viver que honra a sua verdade. O conceito de individuação de Jung é sobre isso, tornar-se inteiro, não apagando suas lutas, mas tecendo-as em sua história. A curiosidade do menino, o deleite da toupeira, as cicatrizes da raposa, a sabedoria do cavalo, todos são você, e eles pertencem juntos. Pense nisso. Quando você está exausto, quando você sente que perdeu sua faísca, é porque você tem vivido para as demandas do mundo, não para si mesmo. Talvez seja a rotina interminável do trabalho, onde você é esperado para ser produtivo sem pausa. A pressão para ser perfeito, para esconder suas dúvidas. A necessidade de continuar mesmo quando você está desmoronando. Os companheiros te ensinam que lar é onde você para de correr, onde você se permite ser, todo você, a luz e a sombra. Como isso se parece na sua vida? É o momento em que você escolhe viver autenticamente, para alinhar suas ações com sua verdade. Jung acreditava que a integração acontece quando você ouve seu self, o centro da sua psique que contém todas suas partes.
Não se trata de alcançar a perfeição. Trata-se de aceitar a imperfeição. O menino não encontra uma casa perfeita. Ele encontra um lar no amor e na confiança de seus companheiros. Você também pode encontrar isso, abraçando seus desejos, como a toupeira, seus medos, como a raposa, sua sabedoria, como o cavalo. Talvez seja escolher descansar em vez de se esforçar em mais uma noite. Falar sua verdade, mesmo quando é assustador. Perseguir um sonho que você enterrou sob deveres. Essas escolhas são o seu retorno ao lar, o seu retorno a si mesmo. Por que isso parece tão elusivo? Jung diria que é porque a vida moderna nos afasta do nosso self. Somos ensinados a valorizar medidas externas, sucesso, status, aprovação, em detrimento da verdade interior. Um estudo de 2025 do Journal of Occupational Health Psychology descobriu que 73% dos trabalhadores se sentem desconectados do seu senso de propósito, contribuindo para o burnout e o mal-estar existencial. Esta é a natureza selvagem que você tem navegado, onde o ruído do mundo abafa sua voz interior. Mas os companheiros te mostram outro caminho. Eles caminham juntos, não porque são perfeitos, mas porque são reais. O amor da toupeira por bolo, os passos cautelosos da raposa, as asas escondidas do cavalo, todos são aceitos, todos fazem parte da jornada. Seu lar é construído da mesma forma, aceitando cada parte de você, mesmo aquelas que você foi ensinado a esconder. Essa aceitação é onde reside seu poder. Jung acreditava que o self é tanto humano quanto divino, uma centelha do eterno que vive em você. Quando você está esgotado, você perde o contato com essa centelha. Você se sente pequeno, fragmentado, perdido. Mas as palavras do cavalo ecoam a sabedoria de Jung. Você é suficiente como você é. Isso não é um clichê, é uma verdade radical. Você não precisa ser mais produtivo, mais bem-sucedido, mais nada para ser inteiro. Seus desejos, seus medos, suas lutas não são obstáculos, são os materiais do seu lar. O menino pergunta: qual a coisa mais corajosa que você já fez? E o cavalo responde: pedir ajuda. Este é o seu poder também, a coragem de ver a vulnerabilidade. Dizer, não consigo fazer isso sozinho. Confiar que você é digno de amor, dos outros e de si mesmo. Como você constrói este lar? A resposta de Jung é prática, através de atos pequenos e intencionais que te conectam ao seu self. Experimente isto. No final do seu dia, sente-se com uma pergunta: que parte de mim precisa ser vista? Talvez seja o anseio do menino, o medo da raposa, a alegria da toupeira. Escreva sem julgamento, deixando sua voz interior falar. É isso que Jung chamou de imaginação ativa, um diálogo com seu inconsciente que une suas partes. Ou reflita sobre uma coisa que você ama em si mesmo, por menor que seja, sua resistência, sua bondade ou até mesmo sua capacidade de continuar. Esses atos são tijolos em seu lar, te enraizando em sua verdade. Outra prática é honrar sua jornada. Os companheiros caminham juntos, sem pressa, sem competição, apenas sendo. Você pode fazer isso também. Reserve um momento a cada dia para pausar, talvez em uma caminhada, talvez em silêncio. Observe o que está ao seu redor. O som dos pássaros, a sensação do ar, o ritmo da sua respiração. Isso não é escapar, é retornar. É lembrar a si mesmo que você faz parte de algo maior, o que Jung chamou de inconsciente coletivo, a experiência humana compartilhada que nos une a todos. Suas lutas, suas alegrias, sua busca por significado, elas te conectam a cada alma que já trilhou esse caminho. Você não está sozinho em sua natureza. Você faz parte de uma história maior. Vejamos. Que partes do menino, da toupeira, da raposa e do cavalo vivem em você? A pergunta do menino, onde é o meu lar, é a sua pergunta também.
O amor da toupeira por alegrias simples, a coragem cautelosa da raposa, a sabedoria tranquila do cavalo, todos estão dentro de você, esperando para serem entrelaçados. Jung diria que este entrelaçamento é o trabalho da sua vida, o processo de se tornar inteiro. Quando você está esgotado, quando a vida parece uma série de tarefas sem fim, este trabalho parece impossível. Mas os companheiros te mostram que não é. Eles não encontram um destino perfeito, eles se encontram. Você pode se encontrar da mesma forma, aceitando cada pedaço de você, o anseio, o medo, a força, a suavidade. Esta integração é o seu retorno ao lar. Não se trata de apagar a natureza selvagem ou silenciar a dor. Trata-se de caminhar através dela, confiando que cada passo te aproxima de si mesmo. Jung acreditava que o self é um círculo, abrangendo todas as suas partes, luz e sombra, alegria e dor. Quando você abraça isso, você para de lutar contra você mesmo. Você para de ver suas lutas como falhas. Você começa a vê-las como guias. O menino, a toupeira, a raposa e o cavalo não são apenas personagens, são você e estão te levando para casa. Então, o que você fará hoje? Vai continuar correndo, perseguindo as exigências do mundo? Ou vai pausar e ouvir? Reserve um momento para perguntar: que parte de mim precisa de amor agora? Talvez seja o menino ainda procurando por significado, a raposa precisando de confiança, o cavalo pronto para estender suas asas. Seja o que for, você tem o poder de escolher. Construir um lar dentro de si, não sendo perfeito, mas sendo verdadeiro. Sua jornada pela natureza selvagem te trouxe até aqui, a este momento, onde você pode finalmente ver. Suas lutas, suas vulnerabilidades, sua verdade não são o fim. Elas são seu lar, e você já está lá. Obrigado por caminhar por esta natureza selvagem comigo. Se o menino, a toupeira, a raposa e o cavalo moveram algo em sua alma, vamos manter essa centelha viva. Curta este vídeo se você já se sentiu perdido em sua busca por significado. Inscreva-se no Psicologia para transformar suas lutas em força. Comente abaixo um pouco da sua jornada. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa esperança hoje. Porque sua dor não é o fim, é o começo da sua totalidade. Você não está apenas sobrevivendo, você está se tornando.